em Lucas capítulo 13, versículo 11, 10 e 11, havia uma mulher que ela tinha um espírito de enfermidade. Ela andava assim, curvada. Por 18 anos, aquela mulher sofreu com aquela enfermidade. E não tinha ninguém que dava jeito naquela enfermidade. Aquela mulher, até quando ela encontrou com Jesus, Jesus curou aquela mulher, libertando daquela enfermidade. Existe enfermidade que é para os homens cuidar. Agora existe enfermidade, só o Todo-Poderoso cuida. Então, põe isso na sua cabeça. Nem toda enfermidade é física. Existe a enfermidade física e a espiritual. E mesmo existe enfermidade física que os médicos não conseguem solucionar. Mas existe enfermidade, quase todas as enfermidades físicas, natural, o médico resolve. Porque é sobrenatural, só o Senhor Deus. Eu sofri 3 anos com sangramento. E 3 anos com sangramento começou simplesmente quando eu comi umas 5 pétalazinhas daquele panã que dá no cerrado, tipo pinha. Eu pedi meu filho para parar, nós estávamos viajando, aí ele parou e eu comprei o panã e comi 5 frascozinhos, aquele negocinho que tem dentro do panã. Eu comi 5. Aí eu comecei com problema de desinteria, sangramento, sangue oculto, né? Fiz exame pelo SUS, fiz particular e o problema não parava. Eu fiquei 3 anos sofrendo. Mas não sabia eu que eu estava com um tumor que já tinha mais de 10 anos, assim disse a médica. E eu estava desesperado em casa, sempre cantando, pegava o violão, louvava, né? Para ver o YouTube que eu tenho parte do YouTube que eu estou seco, feito uma capivara. Aí o que eu fiz? Fiquei internado 4 dias lá no Hospital da Baleia, resolveram nada, se ocuparam com coisas que não eram do interesse. Eu falei com o médico que eu estava com esse problema e ele disse que ele não cuidou nada. Me deram alta, eu vim embora quando eu sentava no vaso de sangramento. Aí eu só falava assim, Jesus, aí Jesus, você está vendo? Ah, Jesus, minha situação. Eu só falava assim para Jesus, quando eu vi uma voz no meu intelecto, porque o Senhor Deus, ele fala no nosso intelecto. Aí o Senhor falou lá no meu intelecto, disse assim, deixa as pessoas cuidar de você. Naquilo que o Senhor Deus falou, eu fui no posto, consultei com a doutora jovem, e ela falou, Senhor Francisco, o senhor está morrendo. Eu vou ajudar o senhor. E ali, imediatamente, ela tomou providência. Logo eu fui chamado para comparecer no hospital, para ir para o hospital. Aí, chegando lá no hospital, aí consultei com um médico, o nome Dr. Vitor. Aí ele pegou e falou, vou ter que internar o senhor não está legal. Aí me internou, aí ali internado, aí veio o doutor Daniel e disse, Sr. Francisco, o senhor vai ser operado assim, mas vai precisar do UTI. E o senhor vai perder mais ou menos uns 18 centímetros do seu intestino, porque você tem um tumor grave. E nós temos 2 metros de intestino, você vai ficar só com 1 metro e pouco. E ali eu fiquei internado ali alguns dias, uns 7 dias mais ou menos, quando chegou um médico da equipe que estava designado a me operar, e falou assim, o senhor vai ter alta, a operação do senhor vai ser suspensa. Eu fiquei muito nervoso, porque eu estava querendo ir embora, eu estava com fome, e eu não estava conseguindo comer ali a comida, estava muito enjoado, e estava muito difícil. Aí, quando era no 8º dia, chegou uma doutora e falou, Sr. Francisco, a sua equipe foi trocada, nós é que vamos cuidar do seu caso. Era a equipe do doutor Marco Antônio, e essa doutora era a doutora Helder. Ela então falou, o senhor mandar o senhor para casa até aparecer a UTI, porque
não podemos fazer essa cirurgia sem que tenha o UTI para o senhor. Aí eu, depois de alegria, eu estava com fome, aí ele mandou para casa. Eu vim para casa, comi bastante, mas aí o problema continuou. E para completar a história, minha plaqueta foi para baixinho de 40, 30, pensando que ela tem que estar acima de 150. E aí, então, de repente, eu com medo dela me ligar, e quando de repente o telefone toca, era ela. Falou: o seu UTI saiu, você pode vir. Aí eu fui, com medo. Diz que o medo tem um passo à frente diz que é verdade, a coragem tem um passo à frente do medo. Aí eu fui, a minha esposa do meu lado, me incentivando, meus filhos me incentivando. Aí cheguei lá e falava com minha esposa assim: eu vou desistir. Com medo, quase fugindo de lá. Aí a minha esposa fez os papéis, de repente chegou uma baita do enfermeiro, uma mulher grandona. Ele falou: seu Francisco, sou eu, senta aqui. Aí sentou naquela cadeira de roda e me levou e entregou para outra enfermeira. Ela falou: arranquei tudo lá e me levaram. Falar para vocês, eu tremia feito uma vara verde. Quem disser que não tem medo, mas é o ser humano, o natural treme. O camarada tem que ser sobrenatural para ele não tremer. Mas não existe sobrenatural se não tiver no amor de Deus. Aí me levou, me puseram lá, o enfermeiro lá das Francisco falou assim: Francisco, eu tranquilo, vou ficar o tempo todo do lado do senhor. Pegou na minha mão, apertou minha mão, e aquele frio incontrolável. E ali de repente ele falou: já que vai passar. Aí eu vi o colchão esquentou, e naquilo eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava no quarto já. Do meu lado estava meu filho, caçula, com a mão no meu braço me lisando, e minha esposa do lado. Mas eu acordei, daqui a pouco eu acordei, eu dei um grito e gritei: cadê um pedaço? Né? Que eu tinha falado que eu sou um pedaço. Aí ela começou a passar a mão e cuidou dela. Aí foi benção só, minha pressão foi sempre normal, não precisou de UTI. Deus cuidou de mim dentro da primeira equipe. Eu tirei a primeira equipe e me deu a segunda, porque era sabendo todas as coisas. Sabia lá o que ia acontecer com a primeira equipe. Aí ele me preparou a segunda, o povo tudo amoroso, cuidadoso, muito bacana eles. Aí depois uns dias me deram alta, uns 4 dias, vim para casa. Só que daí 15 dias eu dei recaída. Naquilo que eu tive a recaída, aí começou sangrando não, começou com disenteria, diarreia, vômito e tosse, gripe. Aí minha esposa me levou lá para o pronto atendimento. Chegando no pronto atendimento, a clínica geral lá que atendeu, mas minha esposa falou que eu era paciente da ANCO. Não tinha nada que eles me mandaram para o clínico geral. Aí me mandaram para o clínico geral. Aí a mulher olhou na minha cara e falou: o senhor está com Covid, vamos muito bom, senhor. E foi minha esposa, virou uma fera, falou: vocês têm que provar. Ele não está com Covid, não. Ele não está, ele bateu o pé e eles tentaram tirar ela de lá, tentaram ficar só comigo e ela não deixou. Eles me colocaram mais ou menos às 8 horas 8, 10 horas da manhã. Quando foi lá para 8 horas da manhã, minha esposa ligou para a doutora que me operou. Ela foi lá e falou assim: não, ele não está com Covid, não, vocês estão malucos. Tira ele daí imediatamente. E aí eles me tiraram, me levaram, mas ficou a noite toda me empurrando, dizendo que eu estava com Covid, que eu ia passar Covid para as enfermeiras, e querendo me entubar de todo jeito. E minha esposa brigando ali e não deixou. Aí a doutora mandou ingerir uma sonda pelo nariz, e aí aquela maldade que estava provocando aquela causa saiu toda, né? E aí foi quando eles me puseram no quartinho lá, e aí eu estava naquela sonolência, e quando apareceu um homem, e diante na frente do uniforme daquele homem estava escrito assim: polícia. E aquele homem fez assim com a mão: vambora, sai daí, vambora. Aí naquilo que ele fez assim, entra um médico, que eu nem conhecia o médico. Aí o médico falou assim: seu Francisco, o senhor está mandando aqui nessa aula? Era uma aula de pessoas com Covid. Eu falei assim: não sei, doutor, puseram aqui, dizer que eu estou com Covid. Eu falei: não, a doutora Helda falou que o senhor está com recaída, o senhor não está com Covid, não. E eu vou tirar o senhor daqui. Aí ele foi, daqui a pouco ele voltou, falou assim: seu Francisco, uma notícia boa para o senhor, a doutora Helda mandou tirar esse negócio do seu nariz. Ele pegou e tirou aquele negócio. Ele falou: agora
Aí eu depois dele, pulo não, que eu tava na maca, né? Aí ele me levou lá pro quarto, lá pra cima. E lá, a doutora ela preparou os remédios pra mim, aplicou os medicamentos em mim, aí foi maravilha. Aí eu fui recuperando, recuperei, graças a Deus, fui recuperando. Custei acostumar com a coisa, né, que o organismo custou adaptar com a falta do pedaço que foi tirado. Mas interessante nessa história toda é que eu fiquei 12 meses fazendo quimioterapia para matar o mal. E eu carregava uma bolsa por baixo da camisa, eu tinha uma bolsa com um remédio e era aplicado aqui aqui numa cateca que eles puseram aqui, era aplicado. Aí ficava assim, eu fiquei tomando isso por um ano. Depois do ano, quando foi outro dia, aconteceu um negócio que começou sangrando. Aí eu liguei pro doutor, que cuidou de mim a primeira vez, e falei com ele: doutor Vitor, eu estou com um problema, eu sei que o senhor não pertence mais ao hospital, mas me dá uma orientação. Ele falou assim: a orientação que eu te dou é você procurar o seu médico, o pronto atendimento, para fazer uma investigação para ver que sangue é esse. Aí lá vai eu, cheguei lá no hospital, e orando, e aí entrei no hospital, aí a médica me chamou, no caso, duas médicas simpáticas, jovens, e eu com vergonha daquelas médicas, coloquei a mão assim, ó, morrendo de vergonha. Aí ela falou: não, tô tranquilo e tal. E aí, passou umas pomadinhas e mandou pra casa, falou que era hemorroide. Cheguei em casa sangrando. Aí eu comecei orando, eu ajoelhava no pé da minha cama e começava a orar, pôr a mão na cabeça, começava a orar e repreender. Chegou um irmão de uma terceira dominação, eu não vou dizer qual, ele chegou e falou: irmão, ora pra mim. Aí ele orou pra mim, tadinho, uma benção, aí ele orou e tal. Aí sangrando, aí lá vai eu orando de manhã, fui orando e repreendendo para a glória e para o nome do Senhor Jesus Cristo desaparecer. Aleluia. Foi um alívio. Então, esse é um tipo de enfermidade que o Todo-Poderoso compadeceu de mim, porque ele é agressivo. E o Senhor foi tão bom para mim que ele não permitiu que eu passasse por isso. Porque a médica falou para minha esposa que a operação de hemorroide é horrível. Ele deve saber, porque você não tem por onde sair o alimento. Então aí é terrível. Aí só o sangue do cordeiro. E é interessante que, voltando lá atrás, quando eu passei por cirurgia, olha, eu não precisei usar bolsa uma bolsa que põe assim do lado, não precisou. Tem assim coisas, o cabelo da minha cabeça, eu fiz quimioterapia. Eu tive uma confiança tão grande no Senhor Deus, nem o cabelo da minha cabeça caiu. Que geralmente cai, o médico falou que ia cair. Mas eu já sou careca um pouco mesmo, mas o que tem não é não. Pô, mas Deus é maravilhoso. E estou aqui para o nome do Senhor Jesus, louvando a Deus, glorificando a Deus, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo louvor. E eu digo para você, meu irmão, meu amigo, não esmoreça, apenas louve, apenas louve, porque Deus está no louvor. Deus está no louvor. Eu passei o tempo todo adorando, louvando, clamando. Sou pequeno, sou frágil, sou fraco, mas eu sei que tem um Deus vivo lá no céu, que está contemplando todas as coisas aqui na terra. E Ele diz: ser fiel tão somente, perfeito nós não somos, mas nosso Deus conhece as nossas limitações. O Senhor Jesus, Ele como homem, ele sofreu as coisas naturais, mas como Deus, Ele teve vitória nas sobrenaturais. Porque nós também, como ser humano, nós temos luta na vida cotidiana, na vida sobrenatural da vida. Mas em Cristo Jesus nós temos vitória. O apóstolo Paulo falou: graças a Deus que me dá vitória por Cristo Jesus. Se você tiver fé, se você crer, se você despreocupar com o seu problema, se você não estressar, não preocupa com o problema, crê no Senhor. Porque se você crer no Senhor Jesus Cristo, a palavra fala que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você confia no Senhor ainda que você vá, mas você vai para os braços do Pai. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Não se esqueça, Jesus tem poder. Ele disse: esses sinais seguirão os que creem no meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão uma mão sobre os enfermos e os curarão.
Louvado seja Jesus. E eu creio, se eu orar para você, você vai receber a cura. Em nome de Jesus. Que Deus, em Cristo, nos abençoa. Louvado, louvado e agradecido é o nome do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.